Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Mais que de repente, nossos filhos crescem, entram na adolescência, querem conquistar uma liberdade maior e com isso nos perguntamos, e o assunto sexo, como é que a gente faz? Sobre isso nós vamos falar agora, fique ligado que é interessante. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM trouxemos o psicoterapeuta Dr. Fernando Freitas para falar conosco a respeito de sexo. Como falar de sexo com os adolescentes, com os nossos filhos. É um prazer recebê-lo aqui novamente, Fernando. É um prazer estar aqui, espero corresponder às perguntas de vocês. Pois é, e para falar sobre um assunto que às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, um pouco de timidez, né? Só um pouco. Só um pouco quando se diz respeito a ter que conversar com os filhos. Entre quatro paredes a coisa é diferente. Rola legal, né? Mas, Fernando, em média, quando se dá a iniciação sexual? A iniciação dos meninos geralmente é um pouco mais precoce. Tem dados que dizem que de 96 para cá, a iniciação sexual mais ou menos ela triplicou. Então é algo assim. As meninas, vou colocar mais as meninas, o número que vem de 96 para cá está 3 vezes mais. A tendência hoje, isso de 96 para 2006, a tendência hoje é ser ainda maior. Então isso é mais ou menos em torno dos 30% hoje. Que coisa de doido. E a tendência é ser maior. E agora, os meninos um pouco mais. Fernando, você falando em dados, em pesquisas, realmente a gente ouviu falar o seguinte, que a moçada, essa garotada, tá durando assim, no máximo 7 meses entre a carícia normal, o ficar, na nossa época era o que, gente? Já nem lembra, era palpar, sei lá, que diabo a quatro. Que essa época das carícias, do início da paquera, do ficar, demora não mais que 7 meses para eles realmente terem a relação sexual completa, com penetração e tudo. É menos. Isso é verdade? Não. Não menor. Que isso, Luciana? E aonde tudo isso acontece? Está bem menor. É boa pergunta. Motel não pode estar com menor. Acontece teoricamente, em tudo né? quanto é lugar. Em todos os lugares possíveis. A questão do local, isso não é problema. Dentro da própria casa acontece, na rua, nos carros. Qualquer local. O local não é o problema. A questão é o que o sexo está significando para os adolescentes. E infelizmente, o que se vê, existe um estudo nos Estados Unidos que pegaram 21 mil jovens e fizeram um estudo muito interessante. Aí eles observaram, por exemplo, que as que eram consideradas obesas, elas iniciavam a atividade sexual bem antes das não obesas. Isso é uma autoafirmação de autoestima? Exatamente. E o número de parceiros sexuais é 3 vezes maior das gordinhas? E viva as gordas. Por quê? Não, mas é que aí tem a questão, é assim, para que serve a sexualidade? A sexualidade muitas vezes serve para melhorar uma baixa autoestima. Sim, não tem dúvida. Então quando eu coloco a sexualidade, o outro fica comigo. Sim. Eu sou amada. Então, quando o sexo é para preencher uma necessidade de carinho, de afeto, de amor, isso não é que ela evoluiu. Ela está usando a sexualidade para preencher um vazio anterior, uma carência. Então, a sexualidade está vindo como um remédio, não como um fato de uma autoafirmação, de uma evolução pessoal. Tanto é que você vê as pessoas que, quando têm a primeira relação, cerca de 51% delas não utilizam métodos
contraceptivos. É verdade. Apesar de 87% já saberem, mas 51% não usam. E o pior do que não usar é não se preservar contra as doenças, né? Porque quem vê cara não vê. Bom, doutor Fernando, já que eles estão tão bem informados, o que é que está faltando para essa moçada? Qual é a atitude nossa dos pais, mesmo dos avós que estão aí com netos? Como é o que a gente tem que fazer? O que está faltando? Modelos adequados. E os modelos adequados são os pais, a família. E é interessante que hoje em dia o que se observa é que os casais estão ficando sem sexo dentro da casa. E os filhos é que estão trazendo sexo para dentro da casa. Isso houve não uma inversão de tempo, né, de postura. Está existindo algo dentro da família, principalmente aqui no Brasil, existindo algo que assim, o casal está ficando mais no papel de pai e mãe não tem sexo. Quem tem sexo é marido e mulher. Sim. Então eles estão ficando mais no papel de pai e mãe do que homem e mulher. E aí o que acontece? Quando vira pai e mãe, os filhos não conseguem ver uma sexualidade saudável nos pais. E quando percebem algum dia, eles se sentem assim horrorizados, né? É um negócio muito parece louco, que, não é? Parece que nossos pais não fazem sexo. Isso aí até na nossa época já era assim. Mas eles iam lá pro quarto e faziam. Hoje em dia está uma situação muito complicada. A família brasileira, ela está um distúrbio enorme, ela está uma disfunção. Hoje em dia, casais, por exemplo, ter o pai e a mãe juntos, isso hoje em dia já virou quase uma raridade, né? É verdade. Então, o modelo da sexualidade ficou algo muito confuso. Então, os jovens estão vindo com a sexualidade, não com o modelo adequado, mas quando eu falei também das meninas obesas lá nos Estados Unidos, que estão entrando na sexualidade, mas pela autoestima baixa, aqui no Brasil também tem muito disso. Quando começa precocemente a sexualidade nos adolescentes, muitas vezes não é porque eles estão mais informados. É o que eu falei, eles estão informados. Mais carentes. Eles são mais carentes, estão mais perdidos, a sensação que dá. A coisa é mais complicada do que a gente imagina. Mais. Na realidade é. É verdade. Gente, o papo está excelente, mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Olha só o que ela tem aí. Não espere o verão chegar para começar a se cuidar, hein? É essencial que você fique linda em todas as estações do ano. Agora, tantos feriados aí, você tem que começar sim seu tratamento corporal na Fisioforma. Por exemplo, você pode amenizar a gordura localizada. Já na primeira sessão, você consegue reduzir de 2 a 4 centímetros. Tecnologia europeia à sua disposição. E tem muitos outros aparelhos. No caso da celulite, por exemplo, você consegue amenizar o seu quadro de celulite em até 80%. Isso mesmo, nenhum procedimento é invasivo. Você pode fazer com total segurança, com muita qualidade, que você vai obter ótimos resultados, como nessas fotos de antes e depois que você tá vendo. Então já sabe, Fisioforma é estética de resultados. E aproveita, tira um tempinho nessa correria do seu dia a dia para você relaxar um pouco. É essencial para a sua qualidade de vida e autoestima. Agende sua consulta. E você vem aqui, você passa umas horas gostosas, você faz um tratamento, e bate um papo com as meninas, você volta para casa renovada. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o psicoterapeuta Dr. Fernando Freitas, que está nos esclarecendo a respeito de sexo na adolescência, como conversar com os nossos adolescentes. Agora, como que a gente fala com os nossos adolescentes? Como orientar esses adolescentes? Porque a gente observa também hoje que é muito comum também menina ficar com menina, menino com menino, todo mundo é de todo mundo. Assim, realmente aquilo que a gente estava falando no bloco anterior. Há uma desorganização, uma desordem, as pessoas estão realmente perdidas. Estão mesmo. Isso é reflexo da família. Quando a família... Mas tudo é culpa da família. Mas não é culpa. Não, mas Fernando, a família é importante. A gente sabe que já a biroça está torta na família. Partindo dessa premissa, no caso, como a gente vai cuidar desse filho? Porque exemplos... nós não estamos dando mais. Não, até porque a sua família, a família da maioria, você não tem a maioria de pessoas homossexuais criando os filhos. Você tem casais heterossexuais, tudo bem que a mãe ou o pai pode, né, ser até, né, mais aventureiro. Tá valendo tudo. Exatamente. Hoje, mas como orientar isso?
que acontece? Orientar é uma coisa interessante. Uma coisa que precisa ficar claro é a função do homem e da mulher dentro da família. Geralmente os casais, quando não está muito clara a função da mãe e do pai, do homem e de uma mulher dentro da família, vai gerar esse tipo de disfunção, esse tipo de problemas da sexualidade. A homossexualidade vai aparecer. Não é que ela seja uma doença, mas é uma disfunção. A pessoa que trabalha, entra na homossexualidade, tem uma coisa muito simples. A tendência da homossexualidade é não ter filhos. Se a partir da homossexualidade não se tem filhos, o que se vê é uma coisa que a gente chama de morte de família. Porque dessa família não gera mais descendentes. Então isso é uma... Quando acontece isso, isso mostra uma doença familiar. Sempre quando você avalia, não adianta avaliar o indivíduo, você tem que ver de onde ele veio, as raízes dele, onde ele está inserido. Ou seja, a família está sendo exterminada. A família, infelizmente, está. Quando você observa isso, agora, é uma doença familiar. Doença familiar mesmo. E mesmo a sexualidade, quando não está bem fundamentada e gera, por exemplo, gravidez em adolescentes, isso também, imagina essas crianças que estão vindo, que modelo de pai e mãe tem se são adolescentes. Teve um modelo de repressão à sexualidade há algumas décadas. Hoje nós estamos vendo a outra polaridade, parece que agora soltou de vez. Só que isso também não é saudável, nem a repressão lá atrás, nem deixar a sexualidade solta. Então, quando nós damos, entre aspas, liberdade, a liberdade só existe com responsabilidade. Senão é libertinagem, é uma coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, eu posso ter liberdade de pegar meu carro e dirigir, mas se eu não obedecer os sinais de trânsito, eu vou causar uma série de acidentes. Sexualidade, imagina, por exemplo, é como você dar uma faca para uma criança. A criança tem habilidade para mexer nisso? Sexualidade é um atributo do adulto. Hoje nós podemos ver alguns adolescentes que têm uma capacidade, uma visão mais adulta, mas ao mesmo tempo se vê adultos que não têm uma visão adulta, parecem eternos adolescentes. Então a forma de conversar com os adolescentes deveria primeiro vir de como eu entendo sexualidade como adulto. Conversar na idade certa. Ué, mas quando que é a idade certa? A idade certa, me diz, não existe, a idade certa é desde que ele nasceu. E quando as perguntas vierem, falar naturalmente, não tem, sem inventar muitas coisas, em cima daquilo que a criança é capaz de ouvir. Eu não vou fazer um tratado de sexualidade com uma criança de 3 anos de idade, isso não faz sentido. Mas é sempre, o mais importante não é o que os pais respondem, é como os pais reagem à pergunta. Parece que quando fala disso, os pais ficam enlouquecidos. A criança olha para aquilo e fala, gente, onde foi que eu mexi? Onde foi que eu errei? O que aconteceu aqui? É verdade. E sem a sexualidade nós não estaríamos aqui. Com certeza. Sexualidade nada mais é do que o amor do adulto. É um amor adulto. Onde através da sexualidade eu posso expressar o meu amor, meu carinho, meu afeto, receber. E é uma delícia, extremamente prazeroso, mas parece que é tudo pecado, né? E a mola propulsora da vida, gente, se não tiver fundamentalmente, isso, né, Fernando? Muito obrigada, viu, Fernando? Foi ótimo mais uma vez. E é isso aí, gente, porque as pessoas não fazem o que a gente fala, falam o que a gente fazem o que a gente faz, não é? Então tem que dar exemplo mesmo, né, Zezé? Beijo, gente, até mais. Tchau. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil. Cosméticos inteligentes.